Isaías 38, verso 1 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Eu vou repetir isso. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei, quero repetir, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Eu vou repetir isso para que você entenda que faz parte do escopo da mensagem. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Vamos repetir com o pastor? Mais uma vez, vamos lá. E isto te será parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passa com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Até aqui. Amém? As pessoas que nos visitam nessa noite, sejam muito bem-vindas. Que vocês possam ser abençoadas aqui nessa noite. Rapidamente, eu gostaria de perguntar: se você está nos visitando pela primeira vez, levante a sua mão para que nós possamos identificar. Seja bem-vinda, que Deus abençoe. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, que Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguém lá atrás? Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Ali, seja bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida. É muito bom. Seja bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida. Aqui na galeria tem mais alguém? Mais alguém aqui na galeria? Não estou vendo. Aonde? Lá atrás, me disseram. Seja bem-vinda, que Deus abençoe a vida de vocês todos. Amém? Aqui, seja bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida. Ali, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Parece que eu lhe conheço de algum lugar, mas seja bem-vindo. Amém? Amém. Que bom tê-los aqui nessa noite. Você sairá daqui abençoado. Posso ouvir um amém da igreja? Posso contextualizar só um pouquinho para que você entenda o que o pastor nessa noite quer ministrar? Na verdade, o rei Ezequias é um dos personagens bíblicos, assim, um dos personagens da palavra de Deus, que me chama muito a atenção, né? Me chama a atenção pela sua postura. Agora o pastor vai precisar abrir aqui o iPad, desculpa, esses iPads são uma benção. Aqui. Oh Jesus amado. Jesus. Dá glória aí e ore para interceder pelo pastor, que o pastor está mais perdido do que. Isso. Oh Jesus querido. Só a bondade e a misericórdia de Deus aqui. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Pois bem, aqui. Vamos lá. Ezequias foi um rei, se eu não estou equivocado, o 13º rei do sul. Só para que você saiba, o reino de Israel foi dividido em duas partes, norte e sul. Não quero entrar profundamente nisso, mas só para que você saiba. E nesse período, o rei Ezequias assume o reino com 25 anos de idade. Preste atenção no pastor, para que você possa entender. Olha para o pastor aqui. Com 25 anos de idade, ele assume. Ele reinou aproximadamente ali uns
28, 29 anos, eu acredito que não chegou a 30 anos, mas 29 anos ele reinou sobre o Reino do Sul, capital Jerusalém. Qual era a capital? Jerusalém. O rei Ezequias, ele enfrentou, na verdade, a história de Ezequias, do rei Ezequias, tem lições preciosíssimas. Uma das lições que eu vejo na vida do rei Ezequias foi o fato de ele tomar decisões. Porque Ezequias, ele assume o reino num período bem complicado. Seu pai Acás, o rei Acás, havia se desviado, se afastado dos caminhos do Senhor. No período de Acás, só para que você possa entender, o templo foi fechado, o culto destituído, a Páscoa acabada e quase extinta, postes ídolos foram levantados em montanhas e montes, enfim, locais de adoração. Os irmãos que conhecem um pouco da Bíblia sabem do que eu vou falar. Havia uma estátua feita com serpentes de bronze, lá do tempo de Moisés, vocês estão sabendo, lembram, né? E aí essa estátua ainda existia naquele período. E Ezequias, ele assume o reino e ele toma uma decisão. Que decisão que ele tomou, pastor? Ele decidiu instituir um tempo novo. Ele instituiu uma fase nova, um período novo. Ele diz: eu não vou seguir com o mesmo sistema que estava até hoje. Ele entendeu o rei Ezequias, porque ele cresceu sendo orientado na escola de seu pai, mas ele viu que tudo aquilo que estava acontecendo no período do seu pai só estava trazendo dificuldades. Porque, meu irmão, quando Deus não está no negócio, quando Deus não está na casa, quando Deus não está no casamento, as coisas começam a bagunçar de uma forma assim assustadora. Ezequias teve essa percepção, ele teve esse filho, essa capacidade, esse entendimento de dizer assim: não, quando eu assumir, eu vou romper com esse sistema, eu vou romper com isso, eu vou tomar uma decisão, e essa decisão será uma decisão radical para muita gente. Aí Ezequias assume o reino e ele promove uma reforma espiritual. E aí o que acontece? Primeira coisa, ele abre o templo, ele restitui o culto, ele começa a promover aquilo que agrada a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor através do rei Ezequias, no 2 Reis, afirmando, né, a palavra do Senhor reafirmando, 2 Reis 18:3 diz assim: e Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera seu pai Davi. Quando a Bíblia está falando do seu pai Davi, ele diz assim: aqueles que aprenderam o caminho correto e faziam o que era reto, ele seguiu esse caminho. Em outras palavras, é isso. Ezequias assume isso, ele rompe com o sistema. E sabe o que eu aprendo? Eu não ia pregar sobre isso, não vou pregar sobre isso, eu quero falar outras questões aqui. Sabe o que eu aprendo? Que Ezequias, nessa primeira fase do seu reinado, o seu primeiro momento, ele diz assim: se meu pai errou, se o meu avô errou, se erraram aqueles que me ensinaram, eu não vou também seguir por esse caminho, essa tradição, esse costume. Eu vou seguir a Jesus, eu vou seguir melhor a Deus, eu vou seguir os caminhos do Senhor. Por que essas decisões são importantes, meu irmão? Para a vida do homem ter sucesso, as decisões precisam ser corretas. Precisam ser corretas. E Ezequias teve esse entendimento. Ele teve esse entendimento. Ele tomou essas decisões na vida dele. E eu falei de várias lições que aprendemos através do rei Ezequias. Mas eu destaco, e não vou me demorar muito, duas. A primeira aconteceu no texto que eu já li, quando num momento da sua vida ele adoece. E ele tem uma doença mortal, uma doença que ia levar ele à morte. Deus levanta, porque Isaías, o profeta Isaías, ele era contemporâneo do rei Ezequias. Ele vai até a casa real, ele vai até a casa do rei, com uma palavra do céu dizendo: olha, arruma a tua casa, ajeita as tuas coisas, porque é o seguinte, você vai morrer, os teus dias estão contados. Tu vai acabar. Acabou a tua história aqui. E a Bíblia diz, e já li, e é óbvio que eu vou falar porque eu li aqui agora, diz que ele vira para a parede e chora. Isaías sai eu imagino que era o quarto, Isaías, vamos imaginar que era o quarto,
sai do quarto, ele vira para a parede e chora. A primeira coisa, eu já estou profetizando, a primeira coisa que eu aprendo é o seguinte: o profeta pode sair, o pastor pode sair, o culto até pode terminar, mas a presença do Senhor não acaba. Deus falou muito forte comigo nessa tarde, essa palavra, que a minha presença, quando tu buscares, ela não termina. O culto pode acabar aqui, mas ele continua na tua casa. Ele continua onde tu colocar a planta dos teus pés. Às vezes a pessoa diz: pastor, vai lá comigo. Eu sei que às vezes o carinho, o respeito, a consideração e até mesmo essa capacidade que nós temos assim de transmitir uma palavra de Deus e atrai isso das pessoas, essa vontade de estar perto, e isso é bom, não deixo nenhum pecado, nada de errado nisso. Mas meu irmão, o pastor até mesmo não precisa, ou não vai na tua casa, mas o Senhor, Ele vai na tua casa, Ele está contigo, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Tem um pastor que passou aqui em Lages, o pastor Leozés. Esse pastor, ele foi o segundo ou terceiro pastor dessa igreja. Isso na década de 1970, 60, 70, nesse período ali. Pastor Leozés, um dia eu estava no final de tarde, se preparando para vir para o culto, não era esse tempo, mas era nesse local, preparando para vir para o culto. E uma senhora bateu na porta do pastor. A casa do pastor era aqui do lado. A igreja era muito pequenininha e ao lado tinha a porta, tinha a casa pastoral, uma casa muito humilde. Bateu a porta da casa do pastor e ela disse assim: olha, eu sou moradora aqui dessa região. Imagine Lages há 40 anos atrás. O número de casas que tem hoje não existia. Prédios, então, nem se pensar. A maioria das ruas não tinha asfalto. E você sabe do que eu estou falando. Ela diz: eu sou moradora aqui do Santa Helena. Eu deixei a minha filha no quarto da minha casa. Ela está lá enferma, com uma febre que não termina há 3 dias. Já fui no médico. O médico disse que não tinha mais o que fazer. E alguém me disse: vai na igreja dos crentes e pede oração. Mas eu gostaria, pastor, não sou doutor oração, gostaria que tu fosse lá na minha casa. O pastor estava prestes a começar o culto, não tinha tanto obreiro como tem hoje. Ele disse: senhora, eu vou começar o culto, mas eu preciso que o senhor vá agora. E aí, ele disse: eu vou fazer uma oração por ti. Olha só a fé dessa mulher. Vou fazer uma oração por ti, aqui. Aí ela disse: eu aceito, pastor. Eu vou fazer o culto e amanhã eu vou na sua casa. Aí ela disse: eu aceito. Aí ele começou a orar, o pastor Leozés. E aí ele orando, ele dizendo: Jesus, vai na casa dessa senhora, visita a sua filha. E aí ela começou a dizer assim na oração dela, na simplicidade dela: Jesus, quando o senhor chegar na esquina, vire à esquerda. Na outra esquina, vire à direita, desça reto. E o senhor chegando a tal lugar, o senhor pode subir o morro. Naquele morro, o senhor vira para o lado contrário. Ela assim orando. Eu estou tentando explicar a oração dela para você entender. Aí ela vai dizendo o seguinte: quando tu chegar, Senhor Deus, na tal rua, é a minha casa é a terceira. Jesus, pode entrar, Jesus. A porta está aberta, Jesus. Pode empurrar, que ela está só encostada. Empurra a porta e entra. A minha filha, Jesus, está no final do corredor, no quarto. Quem está entendendo Deus falar aqui? Eu quero que tu receba essa palavra. Entra lá, Jesus. Pode entrar. O pastor Leozés conta que ele começou a chorar, se emocionar da oração e da fé daquela mulher. E ele emocionado disse: minha senhora, eu vou agora na tua casa. Ele pegou e embarcou no carro, numa rural. Ele embarcou no carro e foi levá-la em casa. Quando chegou em casa, a filha estava sentada na sala. Quando ela olhou para a filha e disse assim: minha filha, o que tu está fazendo aí? Ela disse assim: mãe, entrou um médico de branco aqui. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: a tua enfermidade termina agora. Mãe, as minhas forças, quem está entendendo? Quem crê em milagre? As minhas forças se renovaram, mãe. Não sei quem é o médico. Quando ela disse isso, a mãe disse: foi Jesus que eu pedi para vir te visitar, minha filha. Eu estou te afirmando aqui, o Deus que tu serve, Ele vai contigo na tua casa. Nós limitamos a Deus. Nós temos o hábito de limitar o poder, a autoridade, o alcance. A nossa oração, meu irmão, ela não pode tudo, mas ela pode muitas coisas, viu?
A oração dos justos pode muito em seus efeitos. Não pode tudo, mas muita coisa pode. Deus ouve a tua oração. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus ouve a tua oração. Aleluia, aleluia. Ele vira para a parede. Virar para a parede é quem olha para o infinito. Quem olha para o infinito, quem vira para a parede é quem olha para o infinito. Só que tem uma coisa, uma notícia boa para te dar. Eu estou sentindo Deus aqui. O Deus que tu serve está do outro lado da parede. Vai lá, receba aí. O Deus a quem tu serve está do outro lado da parede. Há um Deus que não se limita. Os braços dele não estão encolhidos. A sua boca não está tapada. Os seus olhos não estão vendados. Ele vê, ele ouve e ele sabe. Caramando rebacheias. Aleluia. A tua oração é ouvida. O profeta sai do quarto, mas Jesus fica. O profeta, o pastor sai, mas o Senhor fica. O culto termina, mas ele permanece. Estou sentindo Deus aqui, aleluia. Ele permanece. E o mesmo Deus. E aqui tem um mistério, porque as nossas orações, há um memorial na presença de Deus. Há um memorial. Todas as tuas obras não salvam, mas elas têm um memorial na presença do Senhor. Olha a oração do rei Ezequias: Senhor, tu sabe, ouve a minha oração, tu sabe que eu fui reto, tu sabe que eu fiz, tu sabe do peso, da carga, da responsabilidade. Senhor, ouça a minha oração. O profeta estava no pátio. Deus diz para Isaías: volta. Diz para Ezequias, o rei, que eu tenho outra mensagem para ele. Você percebe que quando ele recebe a mensagem de morte, ele recebe assim, né? Pá. Mas aí quando ele recebe, depois que Isaías volta, trazendo uma mensagem de vida, dizendo: olha, pelo que eu lembro, é o único relato bíblico que Deus diz quanto tempo de vida vai ter. Diz: ó, mais 15 anos, mais 15. Ele recebe aquilo com uma certa desconfiança. Tanto é que Deus disse: eu vou mostrar que sou eu que estou falando. Eu vou parar o sol, o relógio vai recuar, e você vai ver que é eu que estou falando, é eu que estou afirmando. Sabe o que eu aprendo, irmãos? A gente é muito aberto a ouvir notícias negativas. Tu ouve uma coisa negativa, tu toma aquilo ali como verdade e assume. Mas quando vem uma palavra de Deus de vida, parece que Deus tem que... Não, meu irmão, aceita em nome de Jesus, porque tem Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite: Deus está no controle da tua vida, da tua casa, da tua história, das tuas filhas, da tua casa. Deus está no controle. Deus está no controle. Mas não é isso. Aí o Senhor vai dizendo o seguinte: olha, eu vou renovar, eu vou estender as mãos, eu vou mudar isso, e você vai viver mais um período. E Ezequias, tem mais um assunto. O rei da Síria, ele vai vir contra ti, mas tu saiba que ele não vai fazer nada contra ti, e ele não vai entrar nessa cidade. Quanto tempo antes do rei Ezequias, ou melhor, o rei Senaqueribe bater? Quanto tempo antes? 2 anos. 2 anos antes de Senaqueribe vir, Deus já estava falando com o rei Ezequias. Quem está entendendo o mistério de Deus aqui? Quem está entendendo o mistério de Deus? 2 anos, e você vai entender. Alguém que não conhece tanto de Bíblia já vai entender, o pastor vai explicar. Eu sei que eu tenho um público bem diferente. Aqui tem pessoas que conhecem um pouco mais de Bíblia, um pouco menos. Outros conhecem um pouco menos. 2 anos antes, Deus fala com o rei Ezequias.
No leito da morte, Deus declara a vida, uma palavra de vida, e acrescenta dizendo: vai ter um problema ali na frente, daqui 2 anos, ô rei Ezequias, mas fica tranquilo que eu já estou entrando com provisão nesse problema. Vai ter um problema ali na frente, mas fica bem tranquilo, que tu vai viver, e aquele problema lá também não vai te matar, porque eu acrescento 15 anos de vida sobre ti. 2 anos depois, vem Senaqueribe, o rei assírio, veio devastando o reino do norte, tomando tudo que era o reino, toda a cidade, estado vinha tomando, arrasando, arrebentando. Quem está comigo aqui diz amém. Vem arrebentando, tomando, bate em Jerusalém. O povo cercado lá dentro de Jerusalém, dentro das muralhas, o rei Ezequias lá dentro, bate lá e diz: olha, manda os mensageiros e os meus servos lá, e diz para o rei Ezequias que essa coisa de confiar em Deus não existe não. Diga para ele que ele vai morrer, nós vamos invadir, nós vamos tomar, nós vamos entrar, e ele para com esse negócio de ficar falando em Deus, e confiando em Deus, e esperando em Deus, e Deus vai pelejar por nós, e Deus está conosco, e Deus na rua, e Deus aqui. Manda ele parar, que ninguém até hoje conseguiu, nenhum Deus conseguiu evitar a minha invasão, e que eu tomei conta de tudo. E começou uma batalha psicológica, porque o diabo trabalha muito na mente. Às vezes eu estou pensando num assunto reiteradamente, muitas vezes pensando naquele assunto, e eu vejo que aquilo começa a trazer uma enfermidade na minha alma. Eu percebo isso. Daqui a pouco eu digo para mim: Elias, acorda, para, porque isso não vai acrescentar nada ao teu coração. Descansa o teu coração em Deus. Fica quieto, Elias, fica quieto. Eu falo para mim, eu digo para mim: para. A tua vida está na mão de Deus, teu ministério está na mão de Deus, a tua casa está na mão de Deus, o teu lar está na mão de Deus, o teu futuro está na mão de Deus. Eu reafirmo, por quê? Porque é na mente. E a mente vazia, tem um ditado que é a oficina do diabo. A tua mente tem que estar cheia de verdades do céu, meu irmão. Tua mente tem que estar ocupada com as verdades do Senhor. A tua mente tem que estar ocupada com as coisas de Deus. A tua mente tem que estar ocupada com as verdades do céu. A tua mente não pode ser um campo fértil para o diabo batalhar e fazer daquilo o teu fracasso, a tua derrota. Porque se na tua mente ele te vencer, o teu corpo vai ser um fracasso. E aí começou uma batalha psicológica. Não, vocês vão morrer, vai se acabar. E aí Senaqueribe começou a mandar cartas. Por quê? Porque o rei Ezequias não queria mais ouvir mensagens. Ele começou a mandar cartas, e cartas ofensivas. E numa carta ele disse assim: olha, ninguém vai conseguir permanecer em pé. Você vai morrer e todo mundo vai morrer. Vocês estão acabados. Não vai conseguir, é o fim de vocês. O que o rei Ezequias fez? E diz a palavra do Senhor, já estou indo para o final. Pega e leva essa carta no templo. Entrou no santuário, dobrou os joelhos e disse: Deus, olha o que está escrito aqui. Veja o assunto que está aqui nessa carta, Senhor. Me perdoe, eu imagino ele aqui no altar, ajoelhado, sozinho, sem ninguém no templo, a igreja vazia, e dizendo: Senhor, olha, tem um versículo bíblico que diz assim: Senhor, os meus olhos, eu não tenho força para resistir esse grande exército, mas os meus olhos estão postos em Ti. Meu irmão, quem coloca os olhos no Senhor é quem olha para o céu e diz: o meu socorro vem de Ti, Senhor. A minha dependência vem de Ti.
Ele estava dizendo: Senhor, eu já venci a primeira crise, que foi a crise da enfermidade. O Senhor falou comigo, o Senhor me ouviu, o Senhor... Porque, irmão, a Bíblia diz assim, que Ele ouviu a oração e viu as lágrimas. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem momentos que a gente não consegue falar, mas Deus vê também quando nós choramos na presença dEle. Ele vê as tuas lágrimas, Ele vê as tuas lágrimas na presença. Tem gente aqui que pela madrugada chora, o teu travesseiro sabe, o teu clamor, só o teu travesseiro é testemunha do teu clamor e do teu gemido. Tem momentos na nossa vida que a gente não sabe nem o que falar, mas Deus conhece as nossas lágrimas. Ele conhece. Ele vai dizendo: Senhor, Tu conheces as minhas lágrimas, Tu sabes, Senhor, da minha dedicação. Aí vem novamente o profeta Isaías. Interessante que nunca Deus falou direto com o rei Ezequias, sempre usou o profeta Isaías, e sempre com palavras declarando a ele. E veio o Senhor e falou ao profeta Isaías e disse: eu ouvi a tua oração. Interessante que, se fosse nos dias de hoje, quem sabe, né? Vamos contextualizar, vamos trazer para os dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo uma geração diferente, uma era diferente, um momento diferente, até entre as pessoas cristãs. Primeira coisa, vai para as redes sociais, botar carinha de choro, né? Ah, estão me perseguindo, estão me caluniando, coloca uma carinha de choro desse tamanho assim, bota a boca na trombeta, e fala disso e fala daquilo. O segredo não é botar a boca na trombeta, o segredo é botar a boca no pó. É dizer: Jesus, Tu conhece a minha verdade, Tu conhece quem eu sou, Tu sabe o que eu estou enfrentando, a batalha que tem pela frente, e Tu sabe, Senhor Jesus amado, que eu estou passando, e Deus vai ouvir a tua oração, e Deus vai mudar o teu quadro, e Deus vai mudar a tua história. Aleluia! Aí vem a palavra que eu disse 2 anos atrás. Deus já não tinha falado com o rei Ezequias, e tinha dito para ele: ei, vai vir o rei da Síria aí, ele vai tentar te matar, mas não vai conseguir. Ele vai tentar invadir essa cidade, mas ele não vai entrar. Essa cidade ele não entra. Se você abra a tua Bíblia, por gentileza, para nós terminar, e eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Isaías 37, coloca lá. Isaías 37, verso 33 e 34 diz assim, Isaías 37, diz assim: pelo que assim aqui está falando é o profeta Isaías, palavra de Deus entrega para o rei Ezequias. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, não ficará perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Diz o Senhor. Sabe que é Deus se colocando na frente, dizendo: aqui tu não coloca o pé. Meu irmão, casa que Deus abençoa, demônio algum entra. Casa que Deus marca como território, não há demônio, não há tranqueira, não há inferno que entra. Não tem como. Não tem como, não entra. Eu estava em Jaraguá do Sul, pregando na rádio. Nós tínhamos um programa na rádio. O Geel, você fazia o programa junto, não fazia? Estava lá, o Geel é testemunha. Pastor Dorvalino Rocha me liga. Eu na rádio, ao vivo, pregando. Ele me liga no celular: pastor, e eu já te atendo. É urgente, é urgente, é urgente. Tanto ele fala: é urgente, pensei, morreu alguém, e eu tenho que atender. Pegam a gente, entra um hino lá, inventamos alguma coisa, eu entro. Daí, Dorvalino, o que aconteceu, homem? Estou aqui na casa de uma mulher, a mulher está virada no mais velho, pastor. Não tem 10, tem 1 milhão dentro dela. E ninguém está aguentando, pastor. Pastor, o senhor tem que vir aqui agora.
disse, rapaz, eu estou na rádio, tem uma hora de programa. Pastor, tu tem que vir agora. E aí, naquela outra, eu não tinha outra coisa. Coloca o celular no ouvido dela. Disse, coloca, não foi isso, Gel? Coloca o celular no ouvido dela. E eu disse, em nome de Jesus, demônio, tu não tem autoridade nem domínio, e esse território não lhe pertence. Tu vai sair dela agora. Quando eu comecei a falar isso, ela começou a gritar do outro lado, está queimando, tira, está queimando, tira, está queimando, e é para queimar mesmo, é o fogo do Espírito, em nome de Jesus, sai. Daí, daqui a pouco ela começou a conversar, eu vi que foi muito rápido isso, eu desliguei o celular e continuei o programa do rádio. Eu até esqueci do assunto, bate o Dorvalino lá com os 2, 3, 4 irmãos, assustado. Pastor, tu não sabe o que aconteceu. Os vizinhos vieram com balde, com mangueira, e estava pegando fogo em cima da casa. Eu dizia, não tem fogo. E eles diziam, estou vendo fogo. Eu disse, é o fogo de Deus que queima tudo que não presta. Se você crê, amém. Se você não crê, eu não posso fazer nada, mas eu sei do que aconteceu na minha vida. Não há demônio, não há obra maligna, não há autoridade que possa contra o poder de Deus. Eu vou orar pela tua vida nessa noite. Tem gente que está aqui que vive uma vida de perturbação, tu não dorme. Tu vai começar a dormir a partir de hoje. Em nome de Jesus, tem perturbação que entra no teu coração, assuntos que estão dentro de ti, que não se resolvem, que não botam um ponto final. Deus vai botar um ponto final nessa história hoje. Tua vida vai mudar hoje. Tome uma decisão hoje. De repente, você vê Deus dizendo, eu queria substituir uma palavra aqui, me permitam a ousadia. E diz assim, e não entrará nesta casa, e nem lançará nela flecha alguma. Estou profetizando sobre a tua vida. Quem quer tomar posse, toma. Não virá contra ela escudo, nem há de levantar tranqueira contra esta casa. E eu digo, pelo caminho que esse demônio veio, por esse caminho ele vai voltar. Ele vai voltar. Teu marido vai mudar, tua esposa vai mudar a partir de hoje. Eu estou sentindo graça do céu aqui, irmão. Eu estou sentindo a ousadia de dizer isso. Vai mudar em nome de Jesus. Esta obra, essa tranqueira do inferno, que até hoje tem perturbado a tua vida, vai mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pregava em Chapecó, num culto de quarta-feira. Já contei esse testemunho. Pai entra com o filho, um menino, uma criança, do tamanho desse menino que foi hoje apresentado. Menininho com o braço enfaixado. Ele disse assim, pastor, meu menino estava arrumando para ir para a igreja, ele caiu e bateu o braço, está chorando, e eu estou vendo, está inchado, eu vou levar no hospital. Mas aí eu disse para minha esposa, antes de nós ir para o hospital, eu vou passar na igreja. Porque eu estava me arrumando para o culto. Chegou lá, peguei o óleo de unção, ungi ele. E orei e disse, Jesus, olha essa criança linda. Senhor Deus, Tu és Deus de misericórdia. Eu não sei qual é o estado do braço dele, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é Deus de milagre. Quem crê em milagre aqui? O Senhor é Deus de milagre. E eu orei pelo menino. Eu orei por ele. E o pai foi para o hospital. Chegou no hospital, o menino já estava todo serelepe, né? Tá a criança, corre para cá, tá ele. Menino, para, que você tá... Não está doendo mais, pai, não está doendo mais, tá. Mas protocolo, foram lá, fizeram raio-x, tá, demoraram todo aquele tempo. Outro culto, ele vem. Pastor, quem crê em milagre aqui? Olha aqui, pastor, a marca. Sou a marca soldada de onde tinha quebrado. Parece que Jesus disse, eu vou soldar novamente, mas eu vou deixar a marca para que veja que é eu que opero o milagre. Há muitos anos atrás fui pregar em Chapecó, veio um homem zarrão, loiro, mais 2 metros quase de altura. Me abraçou, quase quebrou umas 2 costelas. Ai, quem é você? Não, tu não me lembra de mim, pastor? Eu vou lembrar.
Eu sou um menino que o pastor orou e que Jesus restaurou meu braço. Mas peguei no braço do rapaz, eu disse, pensa num braço forte, rapaz. Eu acho que ele não só restaurou, como colocou um pouquinho de sanção aí, porque está forte esse braço. Meu irmão, o Deus a quem sirvo é um Deus que opera milagre. Esta noite há um ambiente propício a Deus operar milagres. Deus está nesse lugar.